Os 7 níveis da Mercedes-Benz. Existe uma marca que por mais de um século definiu o que significa construir um automóvel da forma certa. Não necessariamente o mais rápido, não necessariamente o mais barato, mas o mais completo, em engenharia, em luxo, em prestígio. A Mercedes-Benz não vende apenas carros, vende posição, vende identidade. E dentro do seu catálogo existe uma hierarquia tão clara e tão deliberadamente construída que você consegue identificar exatamente onde uma pessoa está na vida pelo modelo que ela escolheu. Hoje vamos percorrer os 7 níveis da Mercedes-Benz, do ponto de entrada até o topo absoluto. E o que você vai descobrir sobre essa escala é que cada nível não é apenas um carro melhor. É uma filosofia diferente sobre o que você quer que seu veículo diga sobre você. Nível 1. A classe A. A porta de entrada. Todo império precisa de uma porta de entrada. E a Mercedes entendeu, especialmente a partir dos anos 2010, que precisava de um modelo acessível o suficiente para atrair compradores jovens que ainda não podiam pagar pela experiência completa, mas que queriam o emblema da estrela no volante. A classe A é esse modelo. Compacta, com design moderno e agressivo, e um interior que incorporou o sistema MBUX, a interface digital da Mercedes com telas que cobrem boa parte do painel e controle por comandos de voz com a frase "Hey Mercedes". Para um carro do segmento compacto, o nível tecnológico é genuinamente impressionante. Mas o nível 1 tem suas limitações claras. A qualidade dos materiais, embora boa para a categoria, não se compara com o que você encontra nos modelos superiores da marca. O motor, nas versões básicas, é um turboflex de 4 cilindros que cumpre sua função sem dramatismo. O espaço interno é adequado para uma família pequena, mas não generoso. A classe A é para quem quer pertencer ao universo Mercedes, não para quem já chegou nele. Nível 2. A classe C. O primeiro Mercedes de verdade. Aqui a conversa muda. A classe C é historicamente o modelo mais vendido da Mercedes-Benz no mundo, e existe uma razão direta para isso. É o ponto onde a marca começa a entregar a experiência completa que seu DNA promete. Interior com materiais de qualidade genuinamente premium, dinâmica de condução equilibrada entre conforto e esportividade, e um visual externo que carrega a presença da estrela com credibilidade. A geração atual da classe C deu um salto de qualidade que surpreendeu o mercado. O painel vertical com tela de 11,9 polegadas, claramente inspirado no que a Tesla popularizou, mas executado com o refinamento que a Mercedes associa ao nome, transformou o interior em um dos mais visualmente impactantes do segmento médio superior. Nas versões C300, com motor 2.0 turbo de 4 cilindros e sistema Mild Hybrid, que recupera energia nas frenagens, o desempenho é suficientemente prazeroso. Nas versões AMG, C43 e C63, o carro deixa de ser apenas premium e começa a conversar com o desempenho como prioridade. A classe C é para quem alcançou uma primeira estabilidade financeira significativa e quer um carro que reflita isso sem exagerar. Nível 3. A classe E, o executivo. Se a classe C é o primeiro Mercedes de verdade, a classe E é o Mercedes que você compra quando já não precisa mais provar nada para ninguém. A classe E é o sedã executivo por excelência da marca. Maior, mais silenciosa, com um nível de refinamento acústico que transforma longas viagens em experiências relaxantes. O banco traseiro da classe E, especialmente na versão longa com entre-eixos alongado, é um dos ambientes mais agradáveis que um automóvel de produção regular pode oferecer. A geração mais recente incorporou tecnologia de assistência ao condutor em um nível que beirava a condução autônoma em situações de rodovia.
O sistema pode manter a velocidade, a faixa e a distância de segurança com uma intervenção humana mínima, que deixa o motorista mais próximo de um supervisor do que de um piloto. O motor diesel de 6 cilindros em linha, disponível em alguns mercados, é um argumento técnico irrefutável, silencioso a ponto de ser imperceptível em marcha lenta, economicamente eficiente em longas distâncias e com torque suficiente para ultrapassagens instantâneas que contradizem o caráter aparentemente pacato do carro. A classe E é o carro do executivo de alto nível, do médico bem estabelecido, do empresário que viaja a trabalho e quer chegar descansado. Nível 4. A classe S, a referência absoluta. Durante décadas, um benchmarking se repetiu em toda a indústria automobilística global. Quando alguma montadora queria desenvolver uma nova tecnologia de segurança, um novo sistema de suspensão, um novo material de interior, a referência de comparação era sempre a mesma. A classe S, o sedã de luxo máximo da Mercedes-Benz, não é apenas o melhor carro da marca. É historicamente o carro mais importante da indústria automobilística mundial em termos de desenvolvimento tecnológico. O airbag foi popularizado na classe S antes de chegar a qualquer outro carro. O ABS, o SP, a suspensão a ar com controle ativo, os faróis que giram acompanhando as curvas, a câmera de visão noturna infravermelha. A lista de tecnologias que estrearam na classe S e migraram depois para o resto da indústria é tão longa que seria o tema de outro vídeo inteiro. A classe S atual oferece bancos com massagem de 10 zonas, perfume personalizado liberado pelo sistema de ventilação, suspensão que lê o estado do asfalto à frente com câmeras e prepara a regulagem antes que a roda chegue ao obstáculo, e um interior que usa materiais cujo processo de seleção e instalação demora mais tempo do que montar um carro completo de uma marca popular. Comprar uma classe S não é comprar um meio de transporte, é comprar um apartamento que se move. Nível 5. A AMG GT e a filosofia de desempenho. Até aqui, falamos de conforto, presença e tecnologia. No nível 5, a conversa muda de direção, literalmente. A divisão AMG começou como uma empresa independente fundada por 2 ex-engenheiros da Mercedes em 1967, em uma pequena garagem em Affalterbach, na Alemanha. A especialidade era pegar motores Mercedes de produção e transformá-los em máquinas de competição. A fama cresceu, a Mercedes comprou a empresa e hoje a AMG é a divisão de alto desempenho oficial da marca, com uma regra que define sua filosofia. Cada motor AMG é montado à mão por um único técnico que assina a peça ao final. A assinatura está literalmente no motor. O AMG GT é o carro esportivo puro da linha. Um motor V8 biturbo na configuração clássica frontal tração traseira que gera até 720 cavalos nas versões mais extremas. Uma lataria baixa e musculosa que não esconde sua intenção de fazer o que todos os outros carros desta lista só fingem querer fazer: correr. Mas o AMG GT não é apenas velocidade bruta. É a combinação de um desempenho que poucos carros no mundo conseguem igualar com um refinamento que nenhum carro puramente focado em performance entrega. Você pode dirigir o AMG GT até o circuito, levar o carro aos seus limites absolutos e voltar para casa sem sentir que foi submetido a uma sessão de tortura física. Esse equilíbrio é a assinatura de Affalterbach. Nível 6. A Mercedes AMG One, quando a Fórmula 1 vira estrada. Em 2017, a Mercedes revelou um conceito que a maioria dos engenheiros automotivos considerava impossível de ser homologado para uso em via pública: um carro com o motor de Fórmula 1 adaptado para o asfalto comum. O Mercedes AMG One
chegou ao mercado em 2023, após anos de atrasos causados exatamente pelo desafio de fazer um propulsor de competição de pico funcionar em condições de uso cotidiano, incluindo o simples fato de que motores de F1 são projetados para trabalhar a temperaturas e rotações que desgastariam completamente seus componentes em poucas horas de uso normal. O resultado é um híbrido com motor V6 de 1,6 litro, derivado diretamente do motor de Lewis Hamilton nos campeonatos de 2015 e 2016, combinado com 4 motores elétricos. Potência total: 1.063 cavalos. 0 a 100 km por hora em 2,9 segundos. Velocidade máxima de 352 km/h. Apenas 275 unidades foram produzidas, todas vendidas antes mesmo de a produção começar. O preço: aproximadamente 2,7 milhões de euros. O AMG One não é um carro que você compra para usar. É um carro que você compra para possuir, para saber que está entre as 275 pessoas no mundo que têm aquele objeto específico. É o limite do que a Mercedes chama de desempenho. Nível 7. A Maybach. Quando o dinheiro deixa de ser uma consideração e chegamos ao topo. A Maybach não é apenas a versão mais cara da Mercedes. É uma marca diferente, com uma história diferente, que a Mercedes ressuscitou em 2002 e reposicionou como divisão ultraluxo dentro do grupo. O nome vem de Wilhelm Maybach, engenheiro-chefe de Gottlieb Daimler no século XIX, um dos fundadores da própria indústria automobilística mundial. A filosofia da Maybach é simples e radical. Não existe compromisso. O Mercedes Maybach S180 tem um V12 biturbo de 6,0 litros que produz 612 cavalos. Não porque você vá precisar de toda essa potência, mas porque um V12 produz uma suavidade de funcionamento que nenhum motor de menor número de cilindros consegue replicar. As vibrações de um V12 se cancelam matematicamente de uma forma que torna o motor virtualmente imperceptível quando em funcionamento. O banco traseiro do Maybach S680 inclina até 43,5 graus. Transforma-se em um assento de primeira classe de avião. Tem apoio para os pés estofado em couro, sistema de refrigeração e aquecimento independente, e uma divisória de vidro que sobe entre o banco traseiro e o motorista com um simples toque, para quem prefere que o motorista não ouça as conversas. Existe uma versão ainda mais extrema, o Maybach Exelero, produzido em unidade única, foi avaliado em 8 milhões de dólares. E o Maybach Vision Ultimate Luxury, um concept que a Mercedes apresentou em 2018, sugere o futuro da marca. Um SUV de luxo ultra com teto em bambu aquecido, materiais de revestimento interior, com mais horas de trabalho artesanal do que uma semana de produção de carros populares. A Maybach é para quem considera uma classe S insuficientemente exclusiva. É para quem não verifica o preço, verifica apenas se é o melhor. 7 níveis. Uma marca. Uma hierarquia construída ao longo de mais de um século, com uma consistência que nenhuma outra montadora do mundo conseguiu replicar completamente. O que a Mercedes entendeu antes de qualquer concorrente é que um carro nunca é apenas um carro. É uma declaração. E dentro dessa declaração existem 7 volumes diferentes, cada um falando para um público diferente em um momento diferente da vida. A pergunta é: em qual nível você está hoje? E para qual você está trabalhando? Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo assim. E comenta aqui embaixo. Qual é o seu Mercedes favorito de toda a linha? Até o próximo vídeo.